Fala, nação rubro-negra, boa noite. Apesar desse empate terrível para as pretensões do Sport Clube do Recife, é verdade, e acredito, como a gente estava conversando em off aqui, o Linésio com a gente, que hoje, né, claro, encerrou realmente a geração, né, os trabalhos do ex-técnico do Sport, Lousa. A partir de agora, não que Ricardo tivesse feito, mas a partir de agora realmente finda esse passado, né, que a gente não quer que volte, de muitos erros, poucos acertos e equívocos, muitos equívocos. E agora vamos analisar o que foi esse empate desastroso para as pretensões do Sport Clube do Recife. Primeiro, aquele like ajuda a gente aí para o nosso crescimento. O YouTube só enxerga números e a partir de um certo, né, X de likes, aí ele indica. Quanto mais like, mais indicações. Lembrando, o like não é para a apresentação do esporte, o like não é para o técnico loser, o like não é para, sei lá qual é o jogador aí que você vai escolher, ou quais os jogadores você vai escolher. O like é para o nosso trabalho, tá joia? Dito isso, bem lembrado, a gente tem uma promoção também para você virar membro. Além de promoção, a gente tem conteúdos exclusivos. É um agasalho, inclusive, o agasalho que o técnico do esporte, o novo técnico do esporte, Florentino, chegou hoje com a nossa cobertura maravilhosa. E quem não viu, veja as palavras dele, as primeiras palavras, e tudo mais, tá joia? Dito isso, também tem 2 links aqui embaixo, promoção da Labrasa Burger para hoje à noite. Se você está afim de comer um hambúrguer legal, um milkshake, cerveja, R$5, meio litro, link aqui, né, e vê as informações. Se quiser pedir, você faz o pedido, agora usa o cupom Eu Pratico Esporte, você tem 15% de desconto. Tá assim de rubro-negro lá. Por quê? 15% e a qualidade da Labrasa tá bom demais, papai, tá certo? Dito isso, boa noite, meu querido Linésio. Simbora, bora falar desse leão, cara? Boa noite, Alessandro. Empatezinho amargo, não é? Na Ilha do Retiro, contra o pior time do Campeonato Brasileiro, que é a Chapecoense, que no segundo tempo quis jogar mais bola que o Sport, né? Então, complicado, mas é como eu estava dizendo em off, tá, Alessandro? Para mim, esse jogo hoje, apesar de não ter mais ainda Humberto Lousa, para mim é o último jogo da era Lousa, né? E vamos torcer agora para o novo treinador do Sport, o Gringo, organizar a casinha e a gente ter nova vida no campeonato. Tá, joia. Eu vou dar o boa noite também. Já falei com ele, mas é boa noite aqui para o início do trabalho, para Lucas, né? Linésio, primeiro a gente faz uma geral, não entrando profundamente. Então, a primeira geral é do meu querido Lucas. Lucas, já dou boa noite, você já começa dando uma geral de toda a partida e depois, sim, aí a gente vai ver os problemas, tudo o que aconteceu. O que é que você viu nesse Sport 0, Chapecoense 0, péssimo para as pretensões do esporte? Vamos lá, depois eu coloco a palavra aí para o Linésio e a gente vai mergulhar nessa partida de hoje. Boa noite, Alessandro, boa noite, Linésio, boa noite, torcedor rubro-negro, na medida do possível. O que eu vi foi muita dor e sofrimento. Acho que essa é a visão do inferno. Um time completamente improdutivo. Tudo aquilo que a gente já estava cansado de ver. Time que não consegue, não tem construção ofensiva nenhuma. E tudo bem, a gente já sabia dessa limitação, mas estávamos diante da pior defesa do campeonato, do lanterna do campeonato, que tinha apenas 6 pontos em 17 jogos disputados. Então, o mínimo que se esperava era que, apesar das limitações, o Sport fosse conseguir o suficiente para beliscar uma vitória magra. Não estou pedindo nem que jogasse um futebol bonito e convincente. 1-0, magro bastava, mas a gente não viu o Sport chegar perto disso. Teve alguns momentos de pressão, mas era aquela pressão de enrolação mesmo, de muito cruzamento na área, de muita afobação, mas não tinha construção de jogadas, não tinha alternativa que você pudesse apostar que através daquela alternativa o Sport podia chegar ao gol. E em alguns momentos, quando o jogo ficou aberto, ainda chegou perto de tomar o gol, escapou de perder em alguns momentos, principalmente com a Chapecoense explorando a fraqueza, que foi a atuação do Pedro Henrique, que para mim, eu digo e repito, vou falar aqui pela 1000ª vez, era para chegar para ser a 4ª opção. Eu nem teria trazido ele, mas já que chegou, era para ser a 4ª opção. Pedro Henrique nunca fez nada para chegar aqui já sentando na janela e ganhando espaço do Chico. O Chico vinha de 4 jogos aí de titular jogando improvisado. Jogando improvisado ele conseguiu fazer 4 jogos bons, aqueles 4 jogos que o Sport não perdeu. Foi mal contra o Flamengo, mas contra o Flamengo ninguém jogou bem. Ele foi bem contra o América, contra o Bahia, contra o Ceará e contra o Bragantino. Por que
o Chico perdeu espaço na posição dele para um menino que veio de fora, que nunca tinha mostrado nada na carreira. No Internacional, onde o Pedro Henrique já tinha jogado, o único clube onde ele já tinha jogado, o que marcou ele foram 2 expulsões consecutivas. O que é que esse menino fez para chegar aqui e já colocar o Chico para trás? Eu nem estou querendo crucificar o resto da carreira do cara, mas eu estou dizendo que não existe o Chico perder esse espaço para o Pedro Henrique sem ele ter demonstrado nada na carreira inteira. Enfim, foi a maior fraqueza do Sport explorada pela Chapecoense, e o que acabou pesando mais e que é mais preocupante para o decorrer do campeonato não é nem isso, é sim como o Sport não existe do meio para frente. A sensação é que a gente vai acabar esse campeonato com menos de 20 gols marcados em 38 jogos. Está quase acabando tudo com 8 gols marcados em 17 jogos. É menos de meio gol por jogo, cara. Em 18 jogos, perdão. Eu disse 17, são 18 jogos. É uma média preocupante e não é à toa. Não é falta de sorte. Não é um time que está tentando, produzindo e a bola não está entrando, ou qualquer coisa do tipo, não. É um time que cria pouco e quando cria não tem eficácia para converter em gol. Inésio, essa foi a opinião do meu querido Lucas Araújo. Eu queria de você agora uma geral do que foi, na tua visão, esse primeiro e esse segundo tempo. E, lógico, esses mais de 7 minutos, né? 7 minutos, ou quase 8, enfim, dá uma geral dessa partida. Eu vi no primeiro tempo um time do Sport até querendo ganhar o jogo, né? Eu vi boas ações no ataque do Sport, apesar da gente não ter ganho o jogo, não ter feito gols, mas eu vi boas ações no ataque do Sport, pressionando um pouco a Chapecoense e tal. Isso no primeiro tempo, né? Mas, lógico que eu tenho que admitir que o segundo tempo foi praticamente todo da Chapecoense, né? O goleiro da Chapecoense, apesar de que no primeiro e no segundo tempo fez aí boas defesas, né, devido aos ataques do Sport, para mim foi o melhor jogador do jogo, né, o goleiro da Chapecoense, mas o Sport também não perdeu o jogo por Maílson, tá bem colocado no lance que ele pegou uma bola, e por falta de sorte também dos atacantes ali, dos jogadores da Chapecoense, né, porque infelizmente o nosso amigo aí, o Pedro Henrique, que o Luquinha já destacou bem, ele falhou, pelo menos aqui que eu me lembre, ele falhou em 4 lances que poderiam dar a vitória à Chapecoense, né? Porque se a Chapecoense tivesse feito 1-0 em cima do Sport, eu não acredito que o Sport conseguiria empatar esse jogo, né? Porque realmente parece que era o dia que o Sport não conseguia fazer gol, né? Então, Pedro Henrique, para mim, realmente foi o pior jogador do Sport em campo, Pedro Henrique. Eu vi a substituição quando o Everton Felipe entrou também boa. Everton Felipe se movimentava bem, corria, queria puxar o time para o ataque. Eu gostei da entrada do Everton Felipe. Agora, não gostei da entrada do Santiago Trellis. Acho que é um jogador que não acrescenta em nada ao time do Sport, né? E como eu falei aqui quando a gente estava em off, né, Alessandro? Para mim, Linésio, 2 jogadores já deveriam sair do Sport, né? Esse Pedro Henrique, que acabou de chegar, já mostrou que não tem condições nenhuma. Nem sequer ser reserva do Sport, porque hoje a gente sabe que a zaga titular é o Rafael Thierry e o Sabino, né? E se é para ter um jogador reserva, a gente pode ter aí o Chico, a gente pode ter esse outro rapaz aí que entrou, o Marcelo, que veio da base, né? Se é para ter jogadores como Pedro Henrique, eu prefiro me segurar um jogo ou 2 aí com os meninos que eu tenho, entendeu? Porque os meninos que eu tenho não vão fazer pior do que Pedro Henrique fez. Não vão fazer, eu tenho absoluta certeza, né? Eu vi muita gente aqui no chat dizendo que o Chico também não joga nada. Ok, o Chico pode não ser esse primor de jogador, mas ele também não é pior do que o Pedro Henrique, né? E é nosso, pelo menos é nosso. Se ele fizer uma boa campanha, fizer bons jogos e a gente vender, o dinheiro vem para o bolso do Sport. Não é a gente aqui dando vitrine a um jogador fraco do Internacional, que se o Internacional levar ele de volta, vende e o Sport fica sem ver nada, entendeu? Então, eu acho que Pedro Henrique pode voltar para o Internacional, tá? E o Santiago Trellis é outro que até hoje não disse para que veio para o Sport, né? Então, eu não sei para que relacionar um cara desse para o banco. Será que tem a obrigação de relacionar o Santiago Trellis para o banco? Porque ele está no banco sempre e ele entra sempre, não é? Claro, Bárcia entrou, não fez muito, não dá para esperar muito do Bárcia ainda. O cara estava 1 ano sem jogar, não é? Thiago Neves foi expulso. Eu sinceramente não acho que Thiago Neves fez uma má partida, assim, tão ruim, tá? Não acho que ele fez uma partida tão ruim. Mas me parece que ele meio que forçou ali no segundo cartão amarelo para sair do jogo, né? Me parece que ele deu essa forçada. Eu não vi a declaração que Thiago Neves deu no final do primeiro tempo, eu não cheguei a ver, mas eu estava vendo no Twitter que as pessoas dizendo que
pela declaração que ele tinha dado no final do primeiro tempo, mais essa expulsão forçada dele aí, que era meio que um sinal que ele estava pedindo para sair, tipo, quero ir embora do esporte, coisa desse tipo. Enfim, isso são só especulações de internet, né? Eu não sei. Agora, realmente está complicado, né? É como eu disse no começo aqui do programa, só para terminar, Alessandro, como eu falei aqui no começo do programa, para mim, esse hoje foi o último jogo da era Humberto Lousa, então, para mim, eu vou zerar tudo. Vou dar o reset, é como se estivesse começando um jogo novo ali no Fliperama. Vou dar o reset e começar uma partida nova e vamos ver aí o que é que o gringo vai fazer, não é? Agora, eu não tenho esperanças nenhuma no esporte de conquistar mais além de uma permanência, né? Se a gente chegar na Sul-Americana, vai ser algo, assim, extraordinário, mas eu só vejo o esporte subir até uma permanência mesmo na Série A, fugir do rebaixamento, porque está muito ruim. O elenco do esporte, até o momento de hoje, está muito ruim. Vamos ver se com o treinador gringo a chave vira, né? Vamos ver. Pois é, uma visão inicial, pediria que vocês, enquanto eu estivesse falando, fechassem os microfones. Está tendo alguma já fechei o dos dois aqui, mas enfim, aí a gente vai administrando, porque está algum barulhinho aí que está incomodando. Com relação à não escalação do Chico, eu acredito que é por causa daquele mito, né? O mito da caverna, como tem um livro. Epa, bati aqui, desculpa. Como tem um mito da caverna no livro, né? Para quem faz direito, tem que ler o livro, Mito da Caverna. Não tem esse que no primeiro e segundo período não tenha que ler esse livro para responder os questionamentos de cada disciplina aí dessa fase. É a questão dos zagueiros, né? 2 destros podem, 2 canhotos não podem jogar, tendo em vista que o Pedro não está entrando. É a única alternativa que eu vejo para que a gente possa ver essa situação. Na verdade, o Chico não era para estar aí hoje nessa disputa. O Chico está aí porque o Maidana estava de saída, então o Chico teve que ficar e perdeu o bonde lá na contratação, vamos dizer assim. Pegou o trem errado, vamos colocar, porque se está na ilha, não é aproveitado, pegou o trem errado. O trem certo seria ir lá para o norte, como a gente colocou aqui, que o Paysandu, meu Deus, era o Remo, não lembro aqui agora, nós colocamos em primeira mão, estava atrás do garoto. Então, não foi, por causa disso ficou. O Sport hoje, como o Luquinha falou, demonstrou do meio para frente a sua fragilidade, o seu problema maior com relação a isso. Tem que treinar muito, o técnico que está chegando aí vai ter muita dor de cabeça. E como você colocou com muita propriedade também, Linésio, é uma nova fase agora. Não há que se pensar mais, pelo menos, ficar nessa nossa cabeça, senão esperança. A palavra para a gente é esperança. A pergunta que eu fiz a respeito da base, né, com que se tem, porque dinheiro não tem, vai ter que ir atrás de alguém. Tem o Quinones aí, que está para acertar com o Sport, mas é um. Para ver quantos, como é que vai ser essa composição, qual a qualidade dos jogadores que virão para o Sport sem dinheiro. Mas a base tem que mostrar alguma coisa, e a minha pergunta para o Ricardo Severo, ele que tem muita propriedade para falar sobre a base, foi com relação a isso aí. Não entendi também ainda essa escalação, só reforçando, do Pedro Henrique, desde o outro jogo, né? Como é que o cara chega agora e já entra, tendo alguém que já está na posição, da posição aqui dentro do elenco. No meio de campo, nada me surpreendeu, apesar de que três meias, o Sport jogando com 3 meias e sem produção para o ataque. Vamos falar do Mikael? Como é que eu posso falar do Mikael se a bola não chega? Atacante é para receber bola. Se não recebe, vai fazer o quê? Vai inventar, vai abrir, vai fazer que nem André fez. Não estou justificando o Mikael, não estou justificando o André, mas entendo quando o cara não recebe bola e tem que ir lá e dar grito. Poxa, para dizer outra coisa. Estou recebendo bola, não, cara, é baralho, né? A linguagem é essa lá dentro do gramado. Então, cara, tem que buscar a bola, tem que cruzar para os outros, tem que fazer, inventar, tentar, e muitas vezes de longe tentar um chute. Aí sim eu entro com o Mikael. Tem um chute forte, por que não explorar isso? Né? Por que não explorar isso? De resto, eu não vi novidade alguma do meio de campo por ataque do Sport nesse sentido. Uma falta de evolução. O Mikael, inclusive, eu não culpo nem ele. Nem culpo nem ele. Eu culpo o próprio técnico Humberto Lousa, que no auge dele, o cara com 8 gols, o segundo maior artilheiro do Sport tem 2. Eu vou pensar 2 vezes para manter o de 2 como titular? Eu não manteria. E esse problema não é de hoje. Então, ficarei com o que está me produzindo, pô. É número. O torcedor vai cobrar número, né? A diretoria vai cobrar número. Eu não vou cobrar amanhã, André jogou no Sport e tal ano, mas caiu.
André jogou no Sport, não rebaixou. Não. Números, estatísticas. Hoje, o próprio Thiago Neves aí, a jogada ali, né, que você colocou, foi necessária para fazer a falta aquilo ali. Não foi uma falta violenta, segundo cartão, toma-te embora, vai-te embora. E não esquece de ligar o chuveiro no morno, não, porque tem direito lá na Ilha do Retiro a tomar um banho morno. E saiu cansado, não produz. Eu é que não entendo. O Thiago Neves está entrando de titular há muito tempo. Entrando com o quê? Com o nome. Entrando com o quê? Com a camisa aqui escrita Thiago Neves. Somente. Pela liderança, enfim, não vejo como escalar Thiago Neves como titular. Entrar, ganhando cancha, espaço, como outros tantos aí que vêm ruim, ótimo, né? Tem que ser. Agora, cobrar, colocar uma expectativa em cima do Thiago Neves, não colocava. O time do Sport que entrou de início, vamos ver aqui, deixa eu só dar uma filadinha para colocar para vocês aqui. Vamos lá. Maílson, Rainer, Sabino, Pedro Henrique. Pedro Henrique, para mim, não entraria. Já é a primeira... Aí eu não sei se há influência do César Lucena, não sei se há influência... Enfim, porque é técnico de base, aí não sou eu que estou lá dentro para dizer. Mas eu não entraria. Se foi, Severo errou profundamente em repetir uma escalação, né, de um cara que, enfim... Sander, Zé Wellison, que na medida do possível, melhor dizendo, está fazendo mais do que poderia entregar, que a gente imaginava que ele entregasse. O Hernanes foi aquele futebol que se espera mesmo. No início, com muita qualidade, metendo bola, girando a bola, tocando, buscando o cruzamento com propriedade. Tem, mas o corpo ainda não permite que ele fique até o final e foi sabiamente tirado da partida. Thiago Neves não entraria. Já tem 2 aqui dos 11 que foram para campo que eu não entraria. Gustavo voltou, né, entrou, está aí, mas... aquele chove não molha, mas é base. Assim como eu não cobro do Gustavo essa coisa toda, também não vou cobrar do Cristiano, que entrou bem. Em muitos momentos faltou o quê? Maturidade, faltou o quê? Estrada. Como é que eu vou cobrar do estagiário, aspas, fazendo alusão, que ele tem experiência? Não tem. Uma das bolas de frente a frente com gol, com o corpo protegendo, muito bem, por sinal, ele percebeu que ia perder a bola e botou o corpo e ainda deu tipo um carrinho chutando a bola, mais que se livrando da bola para chutar. Vou chutar. Mas, na verdade, se fosse com experiência, proteção, olha para o gol e mete. Está cara a cara, não tem que ter força com a bola. Cara a cara com gol próximo, grande área, pequena área, é mais jeito do que força. Então, o Cristiano, para mim, não faço crítica nenhuma, que está bem, fez o que tinha que fazer. E Micael não recebe bola, né? Vocês podem discordar de minha vontade, o torcedor, eu não vou cobrar de um cara que não recebe bola. Eu não vou cobrar, não tenho como cobrar isso aí. Então, essa é a minha leitura. A entrada, concordo plenamente com o Linésio. Me permitam estender mais um pouquinho. O que é que o Trellis está fazendo na Ilha do Retiro até agora? O que foi que Trellis fez no Sport até agora para merecer ser reserva do Sport? Em nenhum momento. Ainda é uma safra do Loser. Loser produziu o Trellis no banco do Sport. Loser, em algum momento, produziu o Trellis entrando como uma esperança. Enfim... Não faz nada. Para mim é um jogador aí que eu não vou esperar mais nada. Leandro Bassa, que entrou também, eu disse, não espero nada do Bassa até então. Vai ser um Thiago Neves melhorado, porque tem vontade, tem tudo, mas o corpo não obedece. O cérebro manda, o corpo não obedece. É humanamente possível também cobrar do Bassa, torcedor rubro-negro. Everton Felipe errou muita bola, mas dentro de um contexto, até uma crítica aí para o Pedro Maranhão, teve um torcedor, o jogador de preferência dele. Não tem jogador de preferência nenhum da equipe aqui, porque se assim tivesse, não estava na equipe, eu já teria notado isso e coisa que eu falo. Com todo respeito ao Pedro Maranhão. O Everton Felipe jogou mal, entrou mal. Agora, eu pergunto, quem jogou bem nessa equipe de hoje? Né? Eu vou cobrar também isso tudo do Everton Felipe, que chegou agora, que não tem nada que os outros já deveriam ter, né? Mas teve na outra partida vontade, raciocínio rápido, e assim a gente fez alguns elogios. Acho injusto cobrar dele. Com relação aqui, deixa eu ver aqui, o Marcelo Aju, gostei do guri. Inclusive, gostei também do Ricardo. Se eu faço críticas construtivas à escalação do Thiago Neves, quem é Ricardo Severo, como diz, né, nos bairros populares, quem é Ricardo Severo na fila do pão, comparando com o Thiago Neves titular, o Thiago Neves, a grife. Eu entendo não barrar um cara desse, é verdade. Mas não estou dizendo também que ele está administrando a coisa. Mas entendo, porque já aconteceu muito isso no futebol. Então, erra o Ricardo em escalar o Thiago Neves, erra o Ricardo em continuar com o Pedro Henrique,
como titular, por tudo, inclusive chegou agora, né? Sem propriedade de ser titular, pelo que a gente viu, não tem. E digo mais, repetindo aqui o que o Alexandre Ernest falou e que vocês assistiram e até o meu querido Linésio comentou em off aqui. Quando um repórter, né, que cobre o Alessandro Matias de lá, do Internacional, que é o Alexandre Ernest, né, mal comparando, cada um tem suas características, mas eu falando para alguém que está contratando um jogador meu, Alessandro vem para cá para falar de um jogador X, e eu digo lá, aí o cara me pergunta, você contrataria fulano para seu time se você fosse presidente de tal clube, do nosso clube aqui? E eu dizer, não contrataria, porque ele não sabe bola aérea, porque ele não sabe sair jogando, porque ele não sabe... Que danado de zagueiro é esse que não sabe A, B, C, deu o básico de defesa. Então, acho que a leitura minha, no geral, é nesse sentido, com muita chateação, porque hoje, a torta e a direita, eu achava que o Sport venceria com um jogo feio como foi, mas sairia algum gol. O time do Sport está brigado com a barra, do meio de campo para frente, não produz, e eu estou com muita preocupação do técnico do Sport, com o técnico do Sport, porque, além de tudo, tem a dificuldade da língua, tem a dificuldade de não estar conhecendo, não conhece o futebol brasileiro como ele conhece o futebol da Bolívia e dos clubes que ele já gerenciou. Mas o que o torcedor do Sport tem que fazer agora é zerar. Linésio teve muita propriedade agora. Zera. Lousa passou. Agora é o Florentino aí. Florentino é de Florentina. Já, enfim. O Florentino, o Gustavo Florentino, que chegou hoje e que é a esperança da gente, inclusive, com relação a explorar a base, explorar esse elenco, ajeitar tudo isso aí e aqueles treinos dele ali, se não tem aquela força toda ali de aplicar aqui no Sport, mas vai ter que ter a base daquilo ali. Não com toda a velocidade, porque esse elenco, inclusive, não vai aguentar. Vai estourar, é verdade, não vai fazer isso. Nem ele é burro de fazer isso para perder a liderança, a entrada nesse grupo. Mas que ele precisa trabalhar. Técnico, tático, principalmente, vai precisar muito de administrar a deficiência física do estado físico. Claro, não estou criticando o departamento físico, mas é nitidamente que os jogadores estão fazendo a mais porque o elenco não tem qualidade. E quando não tem qualidade, se corre errado, e é isso que a gente vê. O meu querido Luquinha parece que deu uma queda aí. Voltou Luquinha. Gente, bora falar então da base. Vamos falar então começar da zaga. Para quem está perguntando da Lenilda, a Lenilda está com um problema na internet e não conseguiu entrar ainda. Então, Lenilda, a gente vai começar e em seguida você entra com a gente aqui, tá joia? E o Linésio foi convidado, né? Estava com um momento aí com a agenda dele e a gente, claro, sempre quer o Linésio aqui na nossa mesa. Mas deixa eu perguntar a respeito de vocês aqui. Bora falar do Pedro Henrique. Vamos falar dessa zaga do Sport. O técnico do Leão, o Ricardo Severo, hoje, tirou o cara e botou o Marcelo Aju, que eu gostei. Mas não dá ainda para elogiar. Ainda não dá para falar. Inclusive, eu cheguei a elogiar o Pedro Henrique no início, por algumas jogadas, não foi, Lucas? E disse, é por isso, de repente, que o cara está ganhando a vaga me ajuda, do Chico. E, quando, na verdade, a premissa é verdadeira. Não elogie jogador nenhum, árbitro e goleiro, antes que o juiz acabe dando o apito final. Estreia Produções. Davidson Moreira, personal trainer. Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio. Paulo Paiva, fotografia esportiva. Colchões e travesseiros Tropical. Labrasa Burger. Use o cupom Eu Pratico Esporte TV e ganhe 15% de desconto no seu pedido. No Instagram ou pelo telefone 98123 6038. K2 Hosts, os melhores planos de hospedagens de site. Acesse k2hosts.com.br e escolha o seu.